Você está familiarizado com o termo Síndrome da Oitava Série? Ele se refere a uma assustadora, mas charmosa doença que ataca os alunos que estão passando pela puberdade. Com o desenvolvimento da autoconsciência e a imaginação infantil ainda intacta, os afetados acabam adotando costumes diferentes. E, como você pode ver, se torna algo embaraçoso demais de se lembrar. E é isso mesmo que vamos explorar nesse vídeo. Espero que esteja preparado. Antes de mais nada, vamos apresentar a obra em questão. Shunibyo Demo Kogai Shitai, ou Love, Shunibyo and Other Delusions, é um anime produzido em 2012 pelos estúdios Kyoto Animation, obra original de Torako. E, como eu não consegui encontrar uma foto, segue uma foto da Rika. Fofa ela, não? Onde ela explora mais a fundo esse tal distúrbio, que no Japão é chamado de Shunibyo, através de seus personagens principais. Logo de cara, nós somos apresentados ao Yuta Tokaishi, um dos alunos que sofria com esse tal distúrbio durante seus últimos anos no colégio. Seja se vestindo diferente, falando como se fosse um personagem de mangá, e até carregando armas e espadas de brinquedo, onde preferia ser chamado por Dark Flame Master. E digamos que ele não lembra com tanto carinho essa fase de sua vida, ao ponto que ele não só morre de vergonha dessas memórias, mas agora no ensino médio, decidiu mudar para um colégio longe da sua casa, na tentativa de ter um começo novo e uma vida normal. Tudo seguia bem no seu primeiro dia. Não tinha ninguém que reconhecia ele em sua nova sala e até conseguiu fazer amizades com outros alunos. Mas o universo estava guardando algumas surpresas para o Yuta, pois seu passado Shunibyo voltaria para assombrar sua vida. Tudo graças a uma de suas novas colegas de classe, chamada Rika Takanashi. Rika é uma pequena e fofa menina de cabelos azuis. E ao contrário do Yuta, ela está vivendo essa fase com todas as suas forças. Seja em sua vestimenta, usando um tapa-olho e bandagens nos braços, ou até mesmo em sua maneira de falar e agir, falando que ela é uma enviada da escuridão e precisa se manter atenta para não deixar sua mana destruir as pessoas à sua volta. Até se chamando de Wielder of the Wicked Eye. As surpresas não param por aí, já que Rika não só já conhecia o Yuta por ser sua vizinha do andar de cima, mas ela é uma grande admiradora dele. Na verdade, do Dark Flame Master. Claro que esse é um dos piores cenários que o Yuta poderia imaginar. Então ele tenta fazer de tudo para silenciar a Rika e tentar evitar que seu passado vergonhoso seja descoberto pelo resto da escola. Mas é claro que isso não dá nada certo, já que Rika não só se aproxima cada vez mais de seu grande admirador, mas até apresenta sua amiga e servente do caos, Sanae Dekomori, que também conhecia o famoso mago Dark Flame Master, garantindo que essas memórias vergonhosas de seu passado voltassem com força total. História inusitada, não? Mas se trazermos para a realidade, nem tanto, já que todos, ou a maioria de nós, passamos por essa fase em nossas vidas. Quando estamos no processo de amadurecimento, e ainda temos as tendências e valores de quando éramos crianças, nós tentamos fugir da normalidade e viver em nosso próprio mundo de fantasias, onde somos incríveis, únicos e especiais. Quem nunca quis ser um super-herói ou uma super-heroína, não é mesmo? Porém, apesar de ser algo relativamente comum de acontecer, quando olhamos para trás e relembramos desse momento tão único em nossas vidas, existe uma grande chance de que vamos sentir vergonha de quem nós éramos. E assim como Yuta, tentar esconder e fingir que essa fase nunca aconteceu de verdade. Isso fica claro quando somos apresentados à musa da sala, Shinka Nibutani. Shinka é tudo que os alunos admiram. Linda, alegre, líder da classe e até integrante do grupo de cheerleaders do colégio. Porém, mesmo com toda essa perfeição, ela acaba se interessando pelo Yuta e seu grupo de amigos inusitados, ao ponto que ela não só se aproxime deles, mas também faça parte do mais novo grupo formado por eles, chamado Far Eastern Magic Napping Society of Summer. Mas é óbvio que, seguindo a história até então, e como o universo está conspirando contra Yuta, que tudo isso não passa de uma máscara vestida pela Shinka, pois ela também é uma ex-Shunibyo, a famosa Mori Summer. E agora sente extrema vergonha desse seu passado, ao ponto de até trocar de colégio, e assim como Yuta, tentar começar a sua vida do zero. O interessante desse anime, e a mensagem que ele passa, é justamente essa. Sim, provavelmente vamos sentir vergonha de relembrar esse passado tão inusitado. Mas já se questionou por quê? Por que ficamos com tanta vergonha de relembrar essa fase?
por que tentamos fingir que ela nunca existiu? Será que essa desilusão chuníbio é tão ruim e vergonhosa desse jeito? Claro que no caso da história, essa ideia é levada a um extremo. Mas se olharmos por outra ótica, nessa época nós éramos mais sinceros com nossos gostos e paixões, ao ponto de trazer isso para a nossa realidade e tentar viver isso no dia a dia, sem se importar com o que os outros iriam pensar ou não de nós. Apenas queríamos ser felizes, fazendo o que nos deixava feliz. Quer ver como? Vamos trazer isso para a história. Apesar do Yuta mencionar que no ensino fundamental ele ficou completamente sozinho por causa dessas tendências chuníbio, a sua família, seja sua mãe ou até suas irmãs mais novas, o aceitaram e não viram problema algum nisso. Até a irmã mais velha da Rika não tenta negar ou esconder esse lado dela. Apenas pede que ela mantenha essas desilusões em moderação. Esse contraste fica ainda mais claro quando eles fazem amizade com a Kumin Tsuyuri, senpai e um ano mais velha que todos eles. E apesar dela não ter passado por essa fase, em nenhum momento acha estranho ou os julga por isso. Muito pelo contrário. Ela acaba se interessando cada vez mais conforme passam os episódios. Inclusive quando ela descobre que a Shinka e o Yuta sentem vergonha desse passado e que estão fazendo de tudo para fugir dele, questiona que: mas por que vocês querem fugir tanto disso? Ver vocês e a Rika passa a ser algo muito divertido. E conforme a história vai avançando, esse questionamento cresce cada vez mais em suas mentes. Sobre o que é ser normal, se vale a pena ser alguém assim, e se faz sentido sentir tanta vergonha desse passado. Inclusive a própria Shinka fala por Yuta, quando eles observam a Rika não abrindo mão dessa sua fase chuníbio, que nós dois tentamos entrar como alunos normais no ensino médio, mas o normal e aceitável pode mudar de pessoa para pessoa. Talvez todo mundo seja apaixonado por alguma coisa, e nós chuníbios apenas mostramos mais essa paixão. E a grande questão é justamente essa. Todos eles se tornaram grandes amigos. No caso da Rika e do Yuta, eles se tornaram até algo a mais. Eles são unidos e se divertem compartilhando suas paixões. São ótimos alunos e tiram boas notas. Inclusive a própria Sanae é a melhor aluna de sua classe. Claro que existe uma ou outra pessoa que olha e julga o que eles estão fazendo como sendo algo infantil e vergonhoso. Mas a grande maioria não pensa assim. Apenas ficam admirados como eles são unidos e felizes desse jeito. Pois assim como dizem, a alegria verdadeira é contagiante. Chunibyo é uma obra muito interessante, porque no final das contas, sabe qual é a razão de sentirmos tanta vergonha desse passado? Nenhuma. Na verdade, deveríamos ter vergonha de nós mesmos por pensar assim, já que nessa fase da vida, nós éramos verdadeiros com nós mesmos e com nossas paixões. E isso é algo que acabamos perdendo quando ficamos mais velhos. Então, por que não? Por que não tentar fugir da normalidade? Por que não tentar trazer toda essa paixão de volta? O mundo ao nosso redor está se tornando cada vez mais cinza e sem vida. Então talvez precisamos sim revisitar essas memórias. Talvez precisamos nos imaginar como um super-herói ou uma super-heroína de novo. Pois são essas pessoas que vão conseguir encher o mundo cheio de cor.